Revolucionamos negócios. Promovemos conexão. Redefinimos o digital brasileiro. Abradcast, o podcast da Abrad. Olá, meus amigos. Boa tarde. Vai direto, não tem corte. Não tem corte. Bom, de novo. Você tá mais afiado do que eu. Vai ficar aquela telinha preto e branco. Olá, amigos. Tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Abradcast, o podcast da Abrad. A Abrad é o maior ecossistema de agências de marketing e comunicação digital da América Latina. Dados não confirmados de fontes oficiais. Bop. E eu tô aqui hoje com um convidado super especial, que é o rosto e host desse podcast, que é o nosso novo presidente nacional, fresquinho, como diz a Joyce, Lucas Garcia. Diga aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Abradcast. Como host e entrevistado. Hoje não vai ter essa que eu não vou ser o entrevistador não, tá? A pauta tá com você. Eu tô tentando aqui fazer o papel de host, que o Lucas já faz muito bem, tem isso aí na ponta da língua, e eu tô aqui improvisando pra gente começar essa conversa com o Lucas oficialmente como presidente nacional da Abrad, ou presidente da Abrad Nacional, como for melhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a entidade, falar um pouquinho do histórico, vou contar um pouco da história da entidade e fazer uma passagem de bastão aqui ao vivo para o Lucas, como se fosse uma reunião interna de staff, um one-on-one entre o ex-presidente, former president, para o atual presidente da Abrad. O Lucas, ele já foi presidente da Abrad São Paulo, e agora ele está como presidente da Abrad Nacional, o que me deixa muito feliz, satisfeito. Foi uma transição que eu pessoalmente planejei e alinhei e passei para o Lucas essa missão de fazer essa sucessão, né? Eu tive o presidente tem essa missão de fazer essa sucessão coordenada, estruturada e da melhor forma possível, fazer uma transição suave, né? Então um soft landing do novo presidente, para que a gente não perca todo o legado histórico e trabalho que foi sendo construído ao longo de anos por todas as lideranças que já passaram pela Abrad. Então é importante essa continuidade, mas com renovação. Então eu e o Lucas, a gente tem bastante alinhamento de visão de mundo, de propósito, de histórico de Abrad. Eu costumo dizer que o presidente, ele não nasce pronto, né? Como um pai, por exemplo, né? Quando nasce um filho, nasce um pai. Quando um presidente é eleito, ele vai ser forjado. E ele já está sendo preparado desde a liderança da Abrad São Paulo, que é a maior regional da Abrad, então ele já tem o maior desafio depois da nacional. Então, ele vai levar isso muito bem, tenho bastante confiança. Eu vou estar aqui para ajudar, dar o maior suporte e apoio, como a gente já alinhou, né? E o Lucas montou um baita time, é um time que renova a Abrad, que renova essa liderança, nomes novos, oxigena a entidade, a liderança da entidade, o que eu acho que é muito importante. Então, eu costumo dizer também, brincando, que a Abrad ela não é uma monarquia, né, em que você passa a sucessão da presidência para um herdeiro seu e etc., na linha sucessória, mas é uma entidade que é democrática, existe uma chapa e essa chapa é votada, mas é ótimo quando a gente tem uma sucessão que é alinhada, que a gente tem uma única voz, um único projeto de continuidade. Bom, estou dizendo isso tudo aqui, mas queria te ouvir também um pouquinho, Lucas, sobre essa responsabilidade para a gente ir dando sequência. Fiz uma abertura à altura. Maravilhosa. Muito bem. Melhor do que eu faria. Ah, não é não. Bom, é uma honra, né? Assumir essa posição depois de um trabalho maravilhoso como vocês fizeram. A gente está falando da maior associação
desse mercado, né? Então, a responsabilidade é do tamanho desse ecossistema. Sinceramente, isso foi algo que a vida me reservou, não planejei esse negócio, não imaginava uma coisa dessa. E me senti lisonjeado quando a gente falou sobre isso, né? E montar esse time, montar um plano do que fazer, como fazer, também foi desafiador, né? Dar continuidade num trabalho dessa qualidade, da gente poder entender também como que o associado vê tudo isso, o que ele espera, é um desafio, né? Então, só está começando, estou muito animado, muito empolgado com isso, né? Quero que essa gestão seja uma gestão marcante para o associado e para o ecossistema, para que a gente também consiga ter vitórias na colaboração com entidades. E, obviamente, eu vou precisar, né, da tua ajuda para isso, para que a gente consiga executar tudo isso que a gente planeja, né? Sim. Bom, e para que a gente consiga estar na mesma página, você tem muito tempo de Abrad, né? Você tá aí desde que a Abrad não era, né, só... Não era nacional. Então, você viu muita coisa. Então, gostaria de que você contasse um pouquinho para mim, para todo mundo que está assistindo, um pouquinho desse histórico, né, de como é que a Abrad surgiu, e também desse biênio, né, o que foi feito, as vitórias, learning cases. Learning né? cases. Acho que isso ajuda muito a gente que tá chegando para assumir a nacional, mas também todo mundo que está ouvindo conseguir ter aí um pouquinho, né, um report do que foi feito. Legal. Deixar isso gravado, então. On the record. Exato. Cara, Lucas, de fato, eu tenho bastante tempo de Abrad. Eu não imaginava também que eu teria tanto tempo. Antes de eu entrar nesse histórico da Abrad, eu só vou falar também um pouco de alguns big numbers da Abrad para te dar ainda mais peso de responsabilidade. Ai, papai! Do que é a entidade hoje, né? A Abrad hoje, como você diz, e a gente reproduz isso, né? Ela é o maior ecossistema de agências de marketing e comunicação digital do Brasil. Existem outras entidades setoriais, existem grupos de networking, existem programas de parcerias de empresas privadas, mas a maior entidade de classe que defende, né, stands for, os interesses das agências de marketing digital ou agências digitais ou agora agentes digitais é a Abrad. A Abrad, ela congrega aproximadamente 500 empresas por todo o território nacional, empresas no Brasil inteiro, agentes digitais, né? Esse número oscila um pouquinho para cima e para baixo, mas a gente está nessa média aí já há algum tempo. A Abrad é um ecossistema que qualifica os seus participantes, então não é uma entidade elitista, nem elitizada, muito pelo contrário, ela é muito democrática, muito acessível, mas ela como são as coisas no digital, como devem ser as coisas no digital. O marketing digital, afinal de contas, democratizou a publicidade, né? Mas ela qualifica as empresas que fazem parte do ecossistema. A gente tem critérios para que as empresas se associem ao nosso ecossistema, que são critérios que fazem sentido para a gente na defesa de melhores práticas de mercado, dos interesses das associadas, das empresas associadas. Então, a gente valida, né, Brasil afora, as empresas que querem se associar, se elas atendem esses critérios. Então, a gente tem um ecossistema seleto de empresas. Ele não é um ecossistema generalizado. Então, para esses critérios, para esse nível de qualidade desse ecossistema, que é altíssimo, a gente tem um ecossistema bem grande, bem relevante. Eu tenho dados de outras entidades, afinal de contas, através da Abrad, a gente tem acesso a um universo de outras entidades, empresas, etc.
E eu posso afirmar que a Brad está nas cabeças em número de associados, por exemplo, né? Que é um indicador que a gente olha, não é o principal para a gente, mas a gente olha bastante. A Brad é uma entidade extremamente saudável financeiramente. Existem no mercado outras entidades que passam por alguns problemas de relevância e etc., mas isso não vem ao caso aqui, né? A gente está falando da nossa entidade, mas eu quero dizer que hoje ela tem uma estrutura muito consolidada. Então, falando de big numbers, né? Hoje são 500 empresas aproximadamente. A gente encosta diretamente, através do nosso ecossistema, em aproximadamente 10 mil pessoas diretamente, através das nossas agências associadas. Aí a gente está falando de funcionários, colaboradores, equipe, terceirizados, exatamente. Todo esse time das agências, a gente já olhou para isso, já fez estudos internos, nossos internos, não são pesquisas, e estimativas em que a gente encosta em aproximadamente 10 mil pessoas através dessas empresas associadas, diretamente. Dentro da nossa base de contatos, se a gente for falar, aí o número é muito maior, porque a gente fala com todos os nossos canais, né? Canais de mídias sociais, canais de e-mail, as nossas comunidades em WhatsApp, etc. Então, assim, é maior ainda esse número. Tem bastante gente. Calma aí, deixa eu concluir os big numbers. A gente tem hoje o faturamento acumulado das agências associadas, porque, veja, as agências declaram o seu faturamento, uma autodeclaração, para que elas se associem à Abrad. E esse faturamento declarado, ele reflete na mensalidade que essa agência vai pagar por porte. Uhum. Então, as agências declaram e a gente pede comprovações. Eles enviam alguns documentos. Isso já demonstra um pouco um exemplo de como a gente qualifica a nossa base de associados. Uhum. O faturamento acumulado dessas agências de um ano é de R$1 bilhão aproximadamente. Mais de 900 milhões de reais. Então, o nosso ecossistema ele tem uma contribuição para o PIB de aproximadamente R$1 bilhão de todas essas 500 agências associadas. Claro que umas mais, outras menos. Né? Tem agências que são muito grandes e outras que são menores. Agências de grupo internacional, agências que têm 300 pessoas, 500 pessoas, colaboradores, e agências que têm 10 colaboradores. Então, varia bastante nesse nível, mas é um número que, desde que a gente descobriu, que a gente realizou esse número, eu falei assim, porra, é bastante coisa, é um número foda, né? Então são esses big numbers que eu me lembro, talvez eu me lembre de alguns outros, mas... lembro sim, 15 regionais no Brasil, 14 mais a nacional, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, várias, Minas, Centro-Oeste, a gente tem Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Então, só de diretores, o organograma da Abrad é um organograma de multinacional. São 60 diretores no Brasil todo, fora nacional. Sim. Então, é um puta ecossistema. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Ficou pesado agora, não ficou? Mais leve contigo, meu amigo. Me diga uma coisa, uma curiosidade. Você tem ideia de quantas agências nós temos no país? Lucas, esse número, cara, é um número que se tem uma coisa que a gente não fez, mas eu não me frustro por causa disso, porque a gente pode fazer ainda. A gente priorizou outras coisas, mas seria uma pesquisa, um censo, que trouxesse esse número com detalhe, com exatidão. Então, eu tô dizendo isso para te responder que eu não sei o número de agências que existe no Brasil. Por quê? Porque, cara, o marketing digital, as agências digitais, né, desde que surgiram até hoje, elas proliferaram muito. Né? Então, hoje, você tem muita gente que se declara como sendo uma agência de marketing digital e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque você... criou-se vários negócios indiscriminadamente. Eu acho que isso é um problema, né, que surgiu e que a gente precisa, de alguma forma, endereçar. Mas o mercado também ele se regula. Mas eu tenho desde agências de uma única pessoa, né,
Então a gente precisa procurar, inclusive, a definição de agência, né? Qual é a definição de agência? Uma única pessoa, o que não é demérito nenhum, zero problema. Não estamos falando de denegrir nem nada, depreciar o valor disso, não. Mas a gente tem agências de uma pessoa, com um KNAI que não é de agência de publicidade ou de outra que seja correlato e que se considera, se declara, coloca no seu site ou na sua comunicação que é uma agência. Então, partindo desses princípios, fica muito difícil de eu dizer quantas agências existem no Brasil, porque podem ter centenas de milhares. Comparando com os outros ecossistemas, então a gente olha, por exemplo, o ecossistema de parceiros da RD Station, a gente olha o ecossistema de Google Partners, a gente começa a ter ali um universo de 2.000, né? Fica ali 2.000. A RD, se eu não me engano, o último número é 2.300, o Google 1.800, 2.000. Existem outros censos aí que são feitos que também tentam fazer essa pesquisa, mas fica aí nesse número. Eu não estou cravando não, tá? Eu não estou dizendo que é absoluto o que eu estou falando, eu posso estar, inclusive, errando por muito aqui. Mas esse é o número que a gente trabalha. Então, a gente tem ali, dentro desse universo das agências que são vetted, né, que são validadas, verificadas, olhando benchmarks de RD Partners e Google, 1/4 desse mercado ali. Podemos ter mais, menos, etc. Mas aí depende também dos critérios que cada um desses ecossistemas avalia para considerar sendo uma agência. Então, eu não sei exatamente te precisar. Eu dei números aqui que a gente pode, por inferência, fazer algumas... esse é o número. 2.000 agências, talvez. 2.500 agências no Brasil. Não, eu perguntei isso porque a gente teve uma conversa com o Pedro Sobral, né? Sim. Algum tempo atrás. Ele é uma pessoa que forma muito gestor de tráfego e ele falou por volta de 150 mil pessoas que ele formou. Na comunidade dele. Na comunidade dele. Bom, mas aí não são agências, né? Não, então. Mas aí é onde eu quero chegar. E aí ele tinha agências que faturavam acima de 100 mil que dava por volta de 1.000... 100 mil por mês? Não, até hoje. Eu já tinha formado isso até hoje. Não, 100 mil de faturamento que você falou? Sim. 100 mil de faturamento por mês. Isso. Uhum. E aí ele tinha um pool ali de 180 agências. Ele tinha 180 agências que faturavam 100 mil por mês? Isso. É pouco, né? É pouco. Então, a maior parte é gestor de tráfego. Sim. Né? Pessoas físicas, profissionais autônomos. Exato. E a gente está falando de uma associação que não é só de agências, né? E sim de agentes, né? Em algum momento... Não, e você está falando de gestor de tráfego, é apenas uma vertical, né? Exato. A agência tem um plantel. Exato. Joga além de 11 posições, sei lá, qual esporte que tem mais de que 11 posições? Falam aí, não sei. Exato. Então, aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de uma associação com 500 associados, a gente sim está falando de uma associação que tem um selo de qualidade, né? Tem. Além de ter critérios para entrar, também critérios... do que ela está buscando aqui, né? É uma empresa que está buscando uma participação ativa dentro de um ecossistema e que essa participação pode se dar de N maneiras, né? Então, acho que o grande benefício de ter a tua agência, a agência de qualquer empresário na Abrad, é fazer parte disso, desse grupo seleto e poder ajudar a gente a entender quais objetivos, além daqueles que nós temos por estatuto, a Abrad vai conduzir, vai buscar para o associado. E aí, falando um pouquinho desses objetivos, eu estava recentemente lendo o estatuto e, cara... Pelo menos você leu, né? Alguém leu. Eu te confesso que, cara... Você leu o estatuto, mas você leu o regimento? Te peguei, hein? Eu comecei. Eu vou te falar que só o estatuto já é bastante coisa. E aí, assim, eu encontrei benefícios... Você acredita que eu criei esse estatuto? Não eu, desculpa, peraí. Eu fui um dos criadores, um dos que escreveu esse estatuto. Sério? Existiu na gestão do Anderson de Andrade. Uhum. Você está falando de que ano isso? Bom, 4 presidentes para trás. Uhum. Eu, Carol, Marcelo, Anderson. Uns 8 anos. Pelo menos. Uns 8 anos atrás. 8, 10 anos atrás. O Anderson de Andrade, que foi o fundador da agência A2C, ele de Santa Catarina, ele foi um dos fundadores da Abrad de Santa Catarina, que começou com uma CAD. Aí vamos lá, vamos para a história. E aí depois veio se tornar, né, todas se reuniram, criaram a Nacional, e ele se tornou presidente nacional.
Na gestão do Anderson, que foi presidente nacional, que é o cargo que eu estou hoje, eu era presidente regional Rio, se eu não me engano. E aí eu estava sempre na mesa na Nacional. E aí a gente tinha o projeto que foi iniciado antes do Anderson, de unificação nacional. Esse projeto foi iniciado pelo presidente, né? A fagulha inicial foi pelo presidente antes do Anderson. E aí o Anderson deu seguimento, né? Iniciou esse projeto e criou um comitê do novo estatuto. Então criou um grupo de trabalho, um comitê do novo estatuto. Eu e mais um outro diretor, que fazia parte desse grupo. E a gente liderou esse grupo do Comitê do Novo Estatuto com uma consultoria jurídica, um escritório de advocacia na época, do Dr. Paulo Guedes. Paulo Guedes foi o ministro da Economia. Paulo Gomes. Falei, nossa, relevante. Tamo bem. Mas eu vou mostrar foto com o Paulo Guedes aqui como presidente como diretor nacional. Tá? Do Ministério da Economia. Para você ver a relevância da Brad, cara. Sim. Eu sentei na mesa assim com o Paulo Guedes. Demais. Assim. Tete a tete. Não sozinho. Né? A gente estava em outras entidades. O Ministério da Economia aqui, lá no Rio. Legal. História Inception. História dentro de história. O Paulo Guedes, ministro da Economia na época, a gente estava falando sobre a criação da entidade nacional da NPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Cara, eu fiz tanta palestra de LGPD pela Brad que eu estava me sentindo um advogado. Porque a gente fez consulta, a gente participou de reuniões de comitê da LGPD. A Brad ajudou a criação da LGPD. A Brad atuou na lei, que foi a lei, a proposta de lei do Senado, que tem a proposta da Câmara e do Senado, né? E consolidou na do Senado. A gente teve reunião com o Luiz Fux, em Brasília. A gente teve reunião no Ministério Público do Distrito Federal para discutir a LGPD, e a Brad foi uma das entidades da sociedade civil que participou da elaboração do texto final da LGPD. E eu participei ativamente, dei palestra sobre LGPD e tal, e eu nem sou advogado. E aí, no âmbito dessa coisa da LGPD, a gente teve reunião com outras entidades da sociedade civil, várias outras entidades, com o Ministério da Economia, para fazer interlocução com a Presidência da República para definir quem seria o ocupante, o representante da sociedade civil na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi escolhido o Vitor de Andrade, que é advogado, como representante das entidades na NPD. Inclusive, hoje em dia tem um grupo da NPD que o Vitor reporta e tal. Legal. É muito foda, cara. Eu falo, Brad, vamos falando aqui, cara, que vai chegar mais coisas. Então, vou rebobinando a fita, estatuto. Aí, eu e mais um diretor construímos esse estatuto junto com o escritório do Dr. Paulo Gomes. E aí, a gente montou essa redação desse estatuto e tal. E aí, criou-se a Brad unificada. A unificação nacional através desse estatuto. E aí esse projeto rodou, eu liderei esse comitê, e aí depois a gestão passou do Anderson para o Marcelo deu continuidade a isso. Para você ver o tamanho da complexidade desse trampo, a gente tinha 15 regionais. Eram 15 CNPJs, 14 contabilidades, 14 advogados, 14 atas em cartório para registrar das eleições. Então a gente fez o período agora de eleição, e aí tem as assembleias. Cara, para quem minimamente já fez uma assembleia, levou uma ata para registrar em cartório, Lucas, hoje você vai, melzinho na chupeta. Tá tudo resolvido. Vai acontecer e você nem vai perceber. Na época do Marcelo, na minha gestão já foi um pouquinho melhor. Teve mais um ida e volta. Marcelo da Market Data. Era uma burocracia. Porque o cartório, ele é feito para encontrar defeito, né? Então, falta essa vírgula aqui, exceção, volta. Aí tu vai, volta, o advogado olha. O advogado teve que vir de Brasília na época. O negócio era lá, manual. Caramba, cara, uma loucura, pessoalmente. Imagina fazer isso 14 vezes. Nossa. Imagina o custo. Então, isso nunca funcionou muito bem na nossa cabeça de unificação. Cara, a Brad é uma entidade nacional. E tinha outro problema que a unificação nacional queria resolver, que era o seguinte, o cara se associava na regional e na nacional. Pagava 2
regional e nacional. Porra, que loucura, eu sou associado nacional ou regional? Não, tu é regional, tu é nacional. E eu quero não sei o quê, quero... Então, cara, mas isso é normal, porque a Abrad, ela foi evoluindo, ela foi passando por fases. Assim como tudo, né? Eu digo que foi uma fase de insurgência, uma fase inicial, de, cara, a galera no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, criou a AGAD, criou a CAD, porra, a pressão é um movimento que é quase de contracultura, né? Fala assim, não, a gente é os rebeldes do digital, porra, foda-se publicidade, a gente é digital, e o caralho. Aí, beleza, aí começou a proliferar esse negócio, aí a PAD em São Paulo, aí criou-se essas entidades e uma hora falando assim, porra, peraí, a PAD em São Paulo, a CAD, a GAD, vamos juntar esse negócio? Aí criou a Nacional. Aí depois o negócio cresceu mais ainda. Só que aí ficou esse negócio maluco, né? Essa esquizofrenia, um monte de regionais, um monte de CNPJ, uma loucura. E aí, durante a gestão do Marcelo e da Carol, a gente foi fechando esses CNPJs. Não faz sentido ter esse montão de CNPJ, esse montão de custo com advogado. A gente precisa partir para uma economia de escala. E foi isso que a gente fez. Então, durante o comitê de novo estatuto, a gente criou um estudo de viabilidade econômica da Abrad Nacional para que ela pudesse dar suporte de back-office para as regionais. Né? Então, hoje a gente conseguiu consolidar isso. Né? De novo, Marcelo, Souza, Carol Morales... E agora eu já peguei consolidado, basicamente consolidado. Ainda tem um CNPJ ou outro para fechar que você vai ter que resolver. Mas tem ainda. Você vê como dá trabalho esse negócio. E aí a gente conseguiu consolidar e criar um back-office e a estrutura hoje funciona, porra, lindamente. A gente coloca tanta coisa de pé. Simplificaram a coisa, né? Exato. E a gente criou esse novo estatuto para isso. Bom, eu falei isso tudo porque a gente chegou em algum momento no estatuto e eu já nem lembro mais. Não, na verdade, eu estava vendo no estatuto algumas coisas de obrigações da associação que eu nem imaginava. E eu até fiz um cliente oculto aí, que foi o quê? Na verdade, não um cliente oculto. Estava usando um serviço que é, por exemplo, a assessoria jurídica, né? Não sei se o associado sabe disso, mas ele tem o apoio de uma assessoria jurídica na Abrad. Então, assim... Vamos falar um pouquinho do que a Abrad pode oferecer para o associado que muitas vezes ele não sabe, porque ele não vai ler isso, né? Obviamente, como essa assessoria jurídica, né? O que a Abrad faz por ele como associado? Cara, eu diria que a assessoria jurídica, como outros benefícios, é a pontinha do iceberg, sabe? A Abrad, na minha opinião, ela não tem que ser enxergada como um clube de benefícios, apenas. O clube de benefícios é uma vantagem, mas se ele não existisse, tudo bem, na minha opinião. Porque a Abrad é tão mais do que isso para o mercado que o desconto, a assessoria jurídica, o suporte associado e tal, ele se torna acessório, na minha visão, de entidade, de associação. Mas sim, o associado tem, além desse benefício, ele tem outros. Ele tem a consultoria jurídica, ele tem descontos em plataformas, então Adobe, por exemplo, Dell. A gente tem uma parceria muito legal com a Dell. Não compre Dell sem usar o cupom da Abrad, você vai se surpreender com desconto. É sério. A gente tem parceria com outros mantenedores que também dão vantagens. A gente tem na Abrad um hall de parceiros, que a gente se orgulha pra caramba desse hall de parceiros e foi construído muito assim. As outras gestões... elas davam muito foco importante, institucional, né, da entidade. Mas essa nossa gestão, a gestão da qual eu sou presidente, da qual eu fui presidente, perdão, ainda estou com que eu sou presidente na cabeça. Você é no meu eterno presidente. Não, pois é. Né, igual o presidente americano, né? Nunca deixa de ser presidente, né? Então, a gestão da qual eu fui presidente... a gente focou em criar um ecossistema de negócios. Eu sempre tive essa visão também para a Abrad. E esse ecossistema reflete nesses benefícios que você está falando. Como? A Abrad continua, vamos falar um pouquinho sobre isso, continua com seu papel institucional de relacionamento com o mercado, com as outras entidades do mesmo setor e multissetoriais. Ela continua com a sua relação com o governo, com todas as esferas de governo, federal, estadual, municipal. Ela atua no público, no privado e no terceiro setor. Então, assim, são muitas atuações, muitos tentáculos aí da Abrad.
Mas nessa gestão que a gente fez, a gente imprimiu muito uma visão de ecossistema de negócios. Por quê? Porque para mim, como liderança, e eu deixava isso muito claro para o nosso grupo que fez essa gestão, todos os diretores, que a gente precisava gerar valor para o empresário na ponta. Porque se você for olhar para o ecossistema da Brad, quem são os associados que fazem parte? São os donos de agência. São os donos de agência. 50% das agências da Brad, pelo menos, são pequenas e médias. Pequenas, e depois as médias no meio, e depois as grandes no topo. Então, 50% da base são de pequenas agências. São agências que querem, mais do que o desconto da Adobe, elas querem estar na mesa com outros donos de agência que têm os mesmos problemas e que eles podem discutir, que podem falar de negócio em alto nível, que podem falar de internacionalização, que podem falar de recrutamento e seleção, que podem falar de inteligência artificial, que podem falar de solução de tudo. Então, é um ecossistema de donos de agência. É o maior ecossistema de donos de agência there is, que tem. Não tem outro que consegue ter esse nível de sinergia. Então, o maior benefício da Abrad para mim não é o desconto. O desconto é acessório, porque o que vale é essa troca. Depoimento meu pessoal. Desde que eu estou na Abrad, eu já fiz fusão de agência. Eu já abri nova agência com novos sócios. A gente já fez absorção. Então, M&A a gente já fez. A gente já absorveu operação de agência. A gente já iniciou 2 negócios, isso os meus negócios, tá? 2 negócios de compra, de aquisição de outra empresa. A gente já iniciou outro negócio de fusão. Então, assim, já abriu um monte de oportunidade pra gente. Alguns se consolidaram, outros não. Esses 2 últimos exemplos que eu te dei não se consolidaram, mas tudo bem assim. E já criei empresa, etc. Então, o maior valor está aí na entidade e não no desconto. Eu acho, Lucas, que Carlos, para não dizer que eu nunca usei um benefício da Abrad de desconto, não que eu não tenha valor, muito pelo contrário. Muitos benefícios são muito usados, inclusive. A gente tem um ranking disso, uma estatística disso. Estou dando depoimento pessoal. Eu já usei Dell de desconto para comprar equipamento. Acho que a Adobe a gente já usou também. E foi isso. Porque o maior benefício para mim está nessa possibilidade, cara. O quanto eu cresci como empresário, fazendo parte do ecossistema da Abrad, eu não tenho nem como medir, sabe? E eu tento devolver isso que a entidade proporcionou, doando meu tempo também, né? Liderando e tal. Então, na liderança isso é muito de perfil também, mas uma máxima que eu... Não é que eu acredito, isso é verdade, é fato. Quanto mais você entrega, quanto mais você faz, mais volta para você. Mais você se destaca e mais volta para você. Então, cara... É uma lei natural. É uma lei natural. Quanto mais você se dedicar, sendo diretor, sendo associado, mais você vai receber de volta. Você vai assumir posições de destaque, vai assumir responsabilidades. É assim, no universo. Então, tem vários benefícios? Tem. A gente tem hoje, desconto, parceria com Kaspersky, que é uma empresa gringa de segurança, né, antivírus e tal. A gente tem Dropbox. Eu vou errar faltando um monte de parceiro, mas vou me arriscar aqui. A gente tem Replit, que é a maior ferramenta de vibe coding do mundo hoje, gringa. A gente tem... Olha que eu tenho até uma cola aqui, quer ver? A gente tem... pegando aqui... O próprio RD. RD é mantenedor do ecossistema, né? Já foi patrocinador do prêmio e tal, mas tem grandes vantagens também. A gente tem... Não, eu achei que eu tinha minha colinha aqui, mas enfim, depois eu procuro. Uma coisa, agora falando um pouquinho da nossa colaboração em relação a governo e o que a gente conseguiu fazer pela classe. Pois não. Pluga, Replit, Digital Manager Guru, RD, que é mantenedor, Adobe, Trampos, Kaspersky, Marketing Star, notícia, nem foi divulgado ainda, vamos divulgar agora. Marketing Star é uma plataforma gringa de automação de marketing que se tornou mantenedor da Abrad. Então a Abrad ela chegou num nível de compliance, governança, que a gente consegue fazer negócio
com empresas internacionais. Assinar contract, term sheet in English, my friend. In English. In English. A gente está conversando com outra empresa gringa mega, huge, que daqui a pouco, não vou dar spoiler, mas vai vir como mantenedor. Publia, mantenedor da Rede, parceiro que a gente já conversou aqui no podcast. Nielsen, olha só, a Nielsen Instituto. É giga, né? Gringa, caminha no Influence Me e assim vai, cara. Tem uma porrada de benefícios. Então, a gente conseguiu construir um ecossistema que conecta as empresas que querem fazer negócios com a Abrad, porque a gente tem um celeiro, cara. A gente tem um aquário, porra, cheio de peixe, que a galera quer pescar. Mas espera aí. Tem um pedágio. Traz comida de qualidade. Para rir tem que fazer rir, exatamente. Bom, mas vai lá para sua pergunta. Na verdade, assim, a Abrad, historicamente, ela teve uma participação muito grande. Você falou aí da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente teve a conquista do dia 4/4, né? Dia do Profissional Digital, se não me engano. Sim. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho da representatividade da Abrad enquanto associação de classe, o que ela fez pela classe, né? Uhum. A Abrad está sempre envolvida em discussões institucionais, né? Então, te dei o exemplo da LGPD, em que a gente estava junto com outras entidades, Ministério da Economia, etc., discutindo Lei Geral de Proteção de Dados. A gente foi protagonista nisso. A gente tem, inclusive, uma certificação de proteção de dados, para quem não sabe. A gente tem uma certificação em parceria com o Bureau Veritas, que é o mesmo bureau que emite as certificações ISO, tá? Selo de qualidade reconhecido internacional. Então, se você precisa de uma certificação de LGPD para mostrar que a sua empresa está compliant com a Lei Geral de Proteção de Dados, que serve para a GDPR, a Abrad tem esse produto, em parceria com o Bureau Veritas, e foi construído na época em que a gente estava discutindo Lei Geral de Proteção de Dados. A Abrad participou ativamente, foi um dos interlocutores principais e principal fonte na criação da norma que regula a contratação de comunicação digital pelo governo. Então, antes dessa norma, a comunicação digital ela era contratada debaixo da publicidade. Então, você tinha a agência de publicidade que era contratada, porque existe lei para isso. Os números das leis eu deixo para a Carol e para a Adriana. Tá? Elas são fera nisso, craque. Eu não vou nem tentar, porque eu não vou lembrar. Mas isso não foi nessa gestão agora, não. Isso foi nas gestões anteriores. Tá? Isso já existe com a conquista da Carol, do Marcelo, Marcelo já foi no TCU, saindo na porrada lá com a galera lá para poder esse negócio sair do outro lado. Mas é o seguinte, a gente, como agência digital, a gente era contratado para editais de licitação pública, né, como um terceirizado, subcontratado de agência de publicidade. Só que a Abrad atuou junto com a SECOM, Presidência da República, Governo Federal, para criar essa norma, para criar um modelo de edital de melhor técnica e preço, para que as empresas públicas, autarquias, órgãos do governo, ministérios, conselhos, que usam Sistema S, etc., usem esse edital de contratação de agência digital fora do guarda-chuva da publicidade. Por quê? Porque isso deixa a gente no mesmo nível. Não rebaixa a gente a um subcontratado da publicidade. Cara, várias coisas. A gente ajuda a ditar essas regras. E essas regras de contratação, queira ou não, elas influenciam um pouco. O mercado privado tem liberdade para fazer como ele quiser. Mas influenciam um pouco o mercado privado, inclusive, o modelo de contratação. Mas no público, especialmente. Então, isso foi uma mega vitória. Então, hoje, por exemplo, no momento presente, como já aconteceu no passado, entidades como o Banco do Brasil, Caixa, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Águas, Correios, procuram a Abrad para validar e endossar o edital. O meu modelo está certo? Está seguindo o padrão de edital de comunicação digital conforme a norma preconiza, né? A normativa preconiza? Está seguindo? Não está. Faz assim. Então a Abrad ajuda. Hoje, nesse momento,
Está acontecendo isso com o Banco do Brasil, mas já teve Banco do Nordeste, já teve um monte. Por quê? Porque a ABRAD é essa entidade. Esses órgãos procuram a ABRAD para falar assim, existe um processo de tomada de preço, né? Então, na licitação, o órgão precisa fazer uma tomada de preço, né? Ele vai para o mercado, ele pede para as empresas, para meia dúzia, 10, 12, quantos ele quiser, enviarem propostas, ele manda o escopo, né? O termo de referência. Aí as agências mandam as propostas, isso não é contratação ainda. É o quê? Porra, beleza. Para esse serviço que eu estou pedindo, a média está em 1 milhão de moedas. Beleza, então 1 milhão de moedas. Aí sim ele faz o edital. E dentro do edital ele bota que ele vai pagar até 1 milhão de moedas. E aí nesse edital tem umas regras. Por exemplo, você pode dar tanto de desconto. O critério de desempate é a agência que der mais desconto ou não. Mas não é só preço. O edital da ABRAD é preço e técnica, melhor técnica. Então tem pontuação de melhor técnica, onde você olha o portfólio, os atestados de capacidade técnica dessas agências. Então tudo isso um encontro. Exato, é enviado, né, a proposta com tudo isso. A ABRAD não defende nem só a melhor técnica, porque quando é só a melhor técnica é muito subjetivo, né? Falar assim, essa agência aqui eu gostei mais, o comitê... Sabe? E quando é só melhor preço, porra, tu nivela por baixo, porque você vai comprar comunicação igual comprar copo de plástico, o menor, o mais barato. E não é. Então, a ABRAD tem essa grande vitória, a gente se orgulha muito disso. E a ABRAD defende isso, tá? Recentemente, um governo do estado, governo estadual de um estado da federação, soltou um edital que não seguia esse padrão da normativa. O que a ABRAD fez? A ABRAD tem uma consultoria jurídica, uma assessoria jurídica contratada, que presta serviço para a ABRAD. A ABRAD acionou esse órgão, esse governo de estado, administrativamente, não aceitou a nossa impugnação, a nossa representação, que administrativamente o próprio órgão avalia. Uhum. A ABRAD acionou a nossa assessoria jurídica, o nosso corpo jurídico, e acionou judicialmente o governo do estado, desse estado da federação, que não seguiu, para ter uma decisão judicial sobre esse processo. Para impugnar esse processo judicialmente, para ele não poder seguindo, porque ele não seguia essas normas. E a gente poderia fazer isso também no Tribunal de Contas do próprio estado, para que ele impugnasse, né? Enfim, esse é um exemplo. E tem vários outros. A gente cria guias de boas práticas, pesquisas de mercado. Saiu uma pesquisa recente nossa da Nielsen, que mapeou as pequenas e médias agências do Brasil, os serviços, etc. E foi uma pesquisa também que a gente achou que foi uma grande vitória, a única pesquisa exclusiva, única na história desse mercado, com um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, né, Nielsen, em que a gente fez um mapeamento das agências do cenário, né, das agências de marketing digital, das pequenas e médias agências de marketing digital no Brasil. Guias, como eu falei, guia de boas práticas de contratação de comunicação pelo governo, guia de boas práticas para influenciadores, guia de SEO, guia de e-commerce, guia de inteligência artificial. O guia de inteligência artificial, que a gente relançou, V2 agora recentemente, a gente lançou a primeira versão lá no Google, em parceria com o Google. Então, cara... Segundo no SPM. Eu vou ficar sem voz aqui de falar tudo que a ABRAD faz, cara. É impressionante. Sim. E sobre a posição de presidente, se você pudesse traduzir em poucas palavras a missão de um presidente da ABRAD, como você traduziria? Essa é boa, hein, Lucas? Essa pode ser profunda também. Cara, a missão de um presidente da ABRAD, ela... Como qualquer outro líder, você tem muito poder. Pode parecer que não, tá? Mas eu costumo dizer que na ABRAD a liderança ela tem licença para matar. O que é isso? Para vocês entenderem bem. Cara, a ABRAD ela tem acesso a todos esses setores, essas esferas que eu te falei, como uma entidade super respeitada, reconhecida, com uma baita reputação, com um histórico de quase 2 décadas
de trabalho que foi construído. E o presidente nacional e os presidentes regionais também, tá? Porque todos esses presidentes regionais, eles usam no bom sentido, o seu título de presidente regional da Abrad, ou vice-presidente regional, que estatutariamente é assim, é vice-presidente regional. Então, tem uma grande responsabilidade de falar em nome de uma entidade que é desse tamanho que eu já falei aqui, a Bessa, que representa 500 empresas, que representa um mercado gigante, que representa milhares de pessoas, que representa tudo isso que a gente já falou, e que tem interesse, né, que é buscada ativamente para parcerias com entidades privadas, outras empresas, etc. Então tem uma grande responsabilidade com essa reputação, com esse histórico, com esse legado. E é muito importante que o presidente, quem vai estar nessa cadeira, observe essa responsabilidade que ele tem. E isso, inclusive, transborda, permeia o próprio posicionamento desse presidente, ou seja, agora você, no que ele vai falar nas mídias sociais, por exemplo, de como ele vai falar, porque ele começa a ser enxergado como presidente da Abrad. E ele vai falar, é indissociável da pessoa. O que ele falar, aonde for, aí em algum momento vai estar ligado. Porra, o presidente da Abrad falou isso. O presidente da Abrad fez aquilo. Porque é indissociável da pessoa, né? Então, além de ter toda essa envergadura, todo esse estofo de Abrad, né, que ele representa, tem esse acesso que ele precisa ser usado, ele só pode ser usado para o interesse dos associados, para o interesse da entidade, porque a entidade ela é composta pelos associados. Por ser uma associação, existe uma assembleia, essa assembleia é soberana, e existe um estatuto. E essa entidade, ela é composta pelos associados. O corpo dessa entidade são os associados. Os associados é que participam de uma assembleia, que elegem um presidente ou que não elegem um presidente. Ou que, eventualmente, tiram um presidente do poder, da liderança, né? Então, é muito importante que o presidente tenha uma consciência de que ele está ali trabalhando pelo mercado e pelas empresas associadas que ele representa, que ele está falando em nome delas. Por isso que é muito importante, e no Estatuto a gente protege isso, que o presidente seja também dono de uma agência, sócio de uma agência. Por quê? Porque ele tem que falar para os interesses das agências. O nosso Estatuto hoje não permite que um parceiro, por exemplo, um associado parceiro ou mantenedor, seja presidente e nem vote, porque pode ter conflito de interesse. Então a gente precisa que seja um dono de agência, porque skin in the game. Né? O cara sente na pele ali o que precisa que a Abrad defenda. Então, todo esse acesso, essa representatividade, ela dá esse poder para essa figura, né, para essa pessoa que é indissociável, como eu disse. Né? O presidente da Abrad é o Lucas. O CEO, fundador da Hero, é o Lucas também. Né? Então, eu acho que esse é um conselho principal, né? Que é assim, precisa sempre avaliar se o que você vai fazer, a parceria que você vai firmar, o movimento que você vai fazer, a verba que você vai gastar, o que for, ele está beneficiando a entidade de alguma forma. E nunca só beneficiando você. A gente não vai ser hipócrita dizer que você estando numa cadeira de presidente da Abrad, você não se beneficia. Sim, se beneficia. Você tem um grande ônus, uma grande responsabilidade. É o teu CPF, pô, que está ali, né? Depois que você assume, que você assina lá aquela ata. Mas isso também tem um bônus. Não é só o ônus. O bônus é a visibilidade que você tem, a liderança e a reputação que uma entidade como a Abrad vai te dar como presidente. Afinal de contas, não é qualquer um que consegue chegar a presidente e nem vai ser... Não tem uma vaga, a gente não publicou uma vaga no LinkedIn, contratamos presidente para a Abrad. Você chegou por mérito, por merecimento, porque você fez o que tinha que ser feito para chegar lá. Isso foi reconhecido e foi
bonificado, né, dessa forma, né, você se tornando presidente. O que, de novo, é um baita de um ônus, porque é uma responsabilidade com todo esse ecossistema. Dá bastante trabalho. Hoje a gente tem uma estrutura que deixa muito mais leve, as coisas fluem muito bem. E eu ia dizer isso mais cedo, se tem um trabalho que o presidente precisa fazer hoje, e eu me considero isso, eu digo que eu sou, sabe o quê? Eu não inventei isso não, eu ouvi isso do Rony, fundador da Reserva. Sim. Fala, Rony. Tamo junto. A gente já trabalhou para a Reserva numa consultoria que eu sou sócio, a Atmo. O Rony, ele falou isso, eu não sei se foi ele que inventou, mas eu ouvi dele. Ele disse que ele era o vassoura. Eu falei, porra, vassoura? Que é isso? O seu papel é tirar a coisa da frente, meu irmão, para deixar a galera fazer as coisas. Entendeu? Nunca é... Resolvedor de problema. Tira da frente. A galera quer andar. O único papel é tirar da frente. É abrir as portas. É falar assim, vai. O papel do presidente é esse. Dar o caminho. É dar o caminho. E não ficar, sabe, cacarejando e tal. Então esse que é o papel do vassoura. O cara vai só limpando ali a avenida, né? Invertendo o carnaval, a galera que limpa depois, você vai limpar antes para tirar da frente. Então... Um dos principais méritos de um presidente da Abrad é montar um time foda. É montar um time certo. De diretores que queiram fazer, que tenham sangue no olho, faca no dente. Porque isso faz muita diferença. Porque a gente tem um monte hoje na Abrad que é só de LinkedIn. Um monte de diretor de LinkedIn nessa porra. É sério, que pega o título de diretor e não faz nada. Faz nada. Agora eu posso falar, não sou mais presidente, então eu vou desabafar. Você pega essa porra desse cargo... Opa! E joga no chão. Olha lá, bugou o negócio. Então, a gente tem essa responsabilidade, que é montar um time que seja sangue no olho e faca no dente. E, cara, nesse plantel que eu montei, né, na gestão anterior, tinha vários nomes que a gente pode citar aqui, cara. Eu vou acabar falando de uns e menos de outros, mas reconhecer, né? Quem fez, né? Muito na nossa gestão. Todos fizeram, mas muitos fizeram na minha gestão. E você... inclusive, tem alguns desses diretores que vão continuar que estão continuando agora na sua gestão. Cara, Manu, Elaine, Thaís, né? Na diretoria de São Paulo. Carol, Adriana. Você vê que eu só falei mulher, né? Elas têm... Cara, a mulherada trabalhou. A mulherada fez muito. Tem entregue, cara. Demais. É impressionante. É uma vantagem competitiva a gente ter as mulheres nesses cargos. E você vê, o time da Abrad, né? As meninas, cara, entregam muito, cara, muito. Então, assim, cara, tem um time fudido, que vai levar a Abrad lá pra a Joyce, a Sua, a Ellen. O Paulo também, mas estamos falando só de mulher. Sim. O mérito é das meninas, Paulo, não vou com essa não. O Paulo é nosso diretor executivo, né? Então, cara, e tem mais uma coisa que eu falei isso pra você quando eu te chamei pra ser presidente e você falou, te chamei pra ser, perguntei, né? A gente conversou. E aí você falou, pô, Carlos, não sei, não quero, não, porra, tenho dúvidas e tal. Eu falei, porra, tá vendo? É isso. Porque o melhor presidente é aquele que não quer ser. Porque quando o cara vem muito com sede, eu quero ser presidente, porra, não sei o quê, ele quer fazer, na maioria das vezes, alguma coisa que não necessariamente é pro benefício do coletivo. Entendeu? Quando você falou isso, eu não entendi nada. Eu falei, pô, errei na estratégia. Eu devia ter falado, quero! Aí, porra, entendi. Aí depois, enfim... Fomos mais a fundo no negócio. Exatamente. Porque é uma doação, né, cara? Então você vê que a gente fala porque a gente acredita no negócio, que a gente acredita no movimento. A Abrad é um movimento. A Abrad, ela é um movimento que acontece ao mesmo tempo, né, simultaneamente, em dimensões de espaço e tempo diferentes. A gente está aqui gravando um podcast... mas ao mesmo tempo está tendo um evento, uma assembleia, está tendo um encontro, está tendo alguma coisa em outro estado, em outra regional, que outro vice-presidente regional está liderando.
E a ABRAD, ela acontece nas pontas, galera, não é na nacional. Presidentes regionais, vice-presidentes regionais, vocês têm uma máquina para trabalhar. O papel da ABRAD nacional é um papel muito mais institucional. E a ABRAD regional, cara, tem uma vocação de fazer os encontros, de fazer os jantares, de movimentar os associados. É onde o negócio pulsa, de verdade. Sem dúvida. Né? É. Respondi a sua pergunta? Respondeu. E agora mais uma para fechar, porque falando de mulheres, tem uma aqui já no meu calcanhar, né? A Joyce. Já? Já? Vocês estão queimando de uma. Traz a cerveja, uma taça de vinho para eu molhar minhas palavras, por favor. Uma missão, a gente tem várias, né, nesse nesse biênio, mas uma missão que você me daria assim, Lucas, vou te dar uma missão só, dentre todas as outras. Essa aqui é com a minha assinatura, para que eu dê continuidade no que a gente veio fazendo. Cara, eu diria que é buscar o máximo a relevância da entidade para todo o ecossistema, para todo o mercado e para todos os agentes desse ecossistema. A relevância. Porque o mercado, falando de um ponto de vista para dentro da ABRAD, tá? E não para fora. Porque o mercado, ele mudou. A única constante que a gente tem nesse mercado, pelo menos no nosso mercado de digital, é a mudança. A única constante é a mudança. Isso não são minhas palavras. Quem falou isso foi alguém... Não foi Dalai Lama, não. Da 30. Foi alguém... Foi alguém... Caramba, esqueci. Ato falho. Minha memória tá me traindo aqui. A única constante é a mudança. Então, essas mudanças, elas são boas. Mudança é sempre bom, porque ela faz com que a gente evolua. Só que você precisa ter agilidade, velocidade, sagacidade para evoluir também, para mudar também. Para se adaptar. Para se adaptar. E, segundo Darwin, sobrevive o que melhor se adapta. Então, a gente se perpetua, né? O que melhor se adapta. E não necessariamente o mais forte e nem o maior, mas o que melhor se adapta. E a gente é muito adaptável, porque a gente é enxuto, a gente é ágil, a gente é bootstrap. Então, a gente precisa, dito isso, né, voltando para o ponto da relevância, manter a relevância para que a gente consiga manter a representatividade dessa classe, né? desse mercado, dessa indústria. Por quê? Porque existem vários atores que, cara, entram na diagonal na gente, assim, sabe? Cara, desde governo, até iniciativa privada, até, sei lá, um monte de coisa. E fatores macro que a gente não controla e que é normal e que são agentes de mudança. Por exemplo, inteligência artificial. Aí, surge inteligência artificial. Aí, do nada, vira do nosso negócio de cabeça para baixo. Eu falei assim, puta que pariu, agora mudou tudo. Já não tava constante. Agora mudou tudo. Deu uma guinada, cavalo de pau, 180 graus, tem que mudar tudo, criar tudo do zero. Então, isso vai criando um ambiente VUCA, né? Que é volatilidade, uncertainty e esqueci o resto. Heráclito, que falou aí, bom que a gente tem uma inteligência nada artificial. A única constante é a mudança. Eu sabia, eu tava de brincadeira. Claro. Valeu, Joyce. Então, manter a relevância para que a gente continue sendo um agente que lidere esse mercado, que puxe esse mercado, para defender os interesses do nosso negócio, das agências, dos agentes, desse ecossistema que a gente criou. Né? E que bom que a gente criou, que todo mundo que contribuiu, tem tanta gente que contribuiu para esse negócio, cara, há tanto tempo, que não dá nem para nomear, assim. Tem um cara que tá me vindo à cabeça aqui agora, que é legal mencionar, até para uma homenagem póstuma, que foi o Gustavo Pereira. O Gustavo Pereira,
Ele foi um dos criadores da Regional Rio. Ele é falecido. Ele morreu alguns anos atrás. Foi ele que me trouxe para a Abrad. Na verdade, mais ou menos, mas ele que me trouxe para a diretoria. Ele me chamou no Rio para ser diretor de novos negócios, diretor comercial, era um cargo desse. Ele que me convidou, eu era associado e ele me convidou. Eu sempre fui muito ativo e aí ele me convidou para ser diretor lá no Rio. E se não fosse o GP, que se tornou meu amigo depois e a gente fez muita coisa junto, o GP, ele tinha um temperamento, quem conhece o GP, cara, vai lembrar, o GP tinha um temperamento que era explosivo pra caralho. Alguma coisa que ele não gostava, ele estourava e ele tinha que administrar. Eu lembro que eu fui... Sem filtro. Sem filtro. Ele foi presidente e eu vice, eu vice ele presidente. E tinha, na época, a secretária executiva no Rio, né? Teve algumas. A gente teve 3 ou 4 no Rio na época. E de casos das meninas ficarem de cabelo em pé, assim, de Carlos, o GP isso, estourou, não sei o que. Eu falei, não, calma, é o jeito dele, não sei o que. Cara, super gente boa, cara, super gente boa. E contribuiu muito pra Abrad. Então a gente tá falando de história, eu lembrei dele, tô lembrando dele, assim, é um cara que, se não fosse o GP, eu não estaria aqui conversando com você agora. A gente tava falando de teoria do caos ali atrás, né? Sim. Essa aleatoriedade. Mas aí, de novo, o seu ponto é a relevância, cara, manter a relevância porque existe outros ecossistemas, sabe? Existe um ecossistema da RD, existe o ecossistema do Google, existe o ecossistema de não sei quem mais. Só que o único ecossistema que defende os interesses do mercado é o nosso. Porque a gente é uma associação, uma entidade de classe. Todos esses que eu citei, esses 2, eu não quero ser injusto, existem outros, mas eu não estou conseguindo lembrar, eles defendem os seus interesses, óbvio, normal, eu também, se eu fosse o Google, se fosse a RD, eu faria a mesma coisa, tudo certo. Porque eles são empresas privadas, eles têm que defender lá para os acionistas deles. A gente defende o mercado, pô. A gente não tem... A Abrad não tem dono. A Abrad não tem dono. Pode parecer, ou no passado já teve alguma coisa parecida com isso, mas não tem dono. Muito pelo contrário. A Abrad, ela é maior do que o presidente, maior do que os diretores, maior do que... Porque ela é essa comunidade, essa entidade muito maior, entendeu? E que gera valor para todo mundo. Então, relevância eu acho que cara... Tentando responder essa pergunta, também é difícil essa pergunta que você me fez. Foi meio abujanra, né? Provocações, mas foi maravilhoso. Não, cara, mas eu queria que você falasse um pouco. Eu vou falar, mas vou falar ao longo desse biênio, né? O pessoal pode entrar no site, ver um pouquinho do plano que a gente criou e os pontos que são os mais importantes. Mas o que eu posso trazer é um comprometimento muito grande com tudo aquilo que foi feito até aqui como legado, dar continuidade nisso, dando sempre ouvidos ao associado, entendendo muito o que é relevante para ele e, sim, trazendo para a associação ferramentas que deem uma presença, deem fortalecimento, né, de presença para essa relevância, né, que sirvam de ferramenta para essa relevância, tanto de mercado quanto institucional. Acho que essa palavra é a palavra-chave desse plano, né? Ser relevante para ambos os lados que uma associação atua. O resto a gente vai construir no caminho, né? A gente vai construir junto. A gente montou um time que me orgulha muito. A gente temperou aí pessoas de muito tempo de mercado, pessoas que são novas no mercado, agências que estão há muito tempo, que fazem parte de grandes grupos, agências pequenas, para que a gente tivesse essa pluralidade. Não só isso, mas também geograficamente, né? Representatividade em vários locais. Então, eu trouxe lá no plano 8 pontos. O Prêmio Abrad é um deles. A gente continuar tornando isso relevante para o mercado, porque uma das principais entregas, né, para o mercado. O fortalecimento
com as entidades, ampliação disso, ter uma relação com o governo que além do que a gente já tem hoje de regulamentação e servir como base, mas também como um veículo de colaboração nos projetos. E aí muito mais voltado para talvez um terceiro setor, alguma coisa assim, que a gente consiga executar projetos em colaboração com governos em diversas esferas, com o Sebrae, para que a gente consiga realmente fomentar o mercado do empreendedorismo digital nacionalmente. E eu quero ouvir o associado, eu quero que o associado chegue e diga, olha, penso isso, penso aquilo, e muito do que o associado espera é o que você conseguiu fazer no período que você esteve na presidência, que é transformar isso num hub de negócio. É a minha visão também, né? Eu sou um cara de negócio, então para mim faz todo sentido isso. Então, dar continuidade nisso faz todo sentido. Isso está ligado à relevância. Sim. Porque isso mexe na parte do corpo que mais dói, que é o bolso. Então, gerar negócio para o empresário no cenário Brasil hoje, hostil como é, a gente ser um hub que gera negócios, que gera oportunidade, que gera conexões, e que sejam conexões valiosas também, né, cara? Que não sejam conexões efêmeras. Isso é uma vocação da Abrad, né, inclusive. E acho que está ligado a isso que você falou, mas está intimamente, totalmente ligado à relevância. Porque quanto mais a gente gera valor, mais relevante a gente continua. E quanto mais relevante a gente for, em mais mesas a gente vai sentar e mais influência a gente vai poder exercer para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Certo? Bom, como eu sei que ninguém lê nada e vocês não vão entrar no site, não vão baixar meu plano, eu vou fazer um resumo muito objetivo aqui para que vocês depois possam, em encontros, a gente se falar, né? Então, essa questão da gestão federativa, a gente ter uma participação nas regionais, que é, como o Carlos disse, é onde a coisa acontece. O fortalecimento com as entidades multissetoriais, como eu falei, a relevância para o associado, a gente conseguir ouvir mais, ter mais entregas para o associado, o Prêmio Abrad transformar isso cada vez melhor, cada vez maior. A educação executiva, isso está no estatuto, é um compromisso da Abrad para que a gente continue, né? A Abrad Educação, plataforma, é algo que foi uma entrega muito boa, né, nesse biênio. Novos guias, isso também tá no estatuto, é uma entrega, estudos. A gente mesmo usa muito o guia de preços e serviços da Abrad, a gente, Hiro, né, a minha agência. E a proximidade com a imprensa. A gente aumentar isso, né? Essa presença da Abrad na imprensa, dos porta-vozes, dos diretores, ser ainda mais procurada para que dê uma opinião sobre tudo que está acontecendo no mundo da comunicação e do marketing. E a gente aumentar as plataformas de entrega de mídia da Abrad, como um portfólio para patrocínios, né? Então, a gente ter novas formas de exposição de marcas para arrebanhar mais patrocinadores, mais verba, para que a gente consiga ter fundos financeiros para suportar todo esse punch de crescimento que a gente quer. E aí eu trouxe alguns projetos que a gente trouxe aí do último biênio para a gente dar continuidade. O Abrad on the Road, então a gente realizar pelo menos um evento em cada uma das capitais. É um evento que tem vocação, você também teve, né, em capitais, realizando encontros. Eu acho que isso é legal. A nossa intenção é conseguir levar Big Techs também, empresas. É mais fácil a gente realizar isso em São Paulo, então a gente comprou esse desafio de conseguir também levar essas empresas para outras capitais, né? A Abrad Forte, quando a gente fala justamente disso, de posicionamento, e aí enumerei diversas
entidades aqui, multissetoriais e também do governo, e produtos da Abrad, né? A gente ter entregas para o associado que... Eu não tenho tanto tempo de Abrad como você, então, eventualmente, isso já foi feito no passado, a gente vai revisitar e vai ver o que faz sentido, mas para todo mundo que está na Abrad, contratar é um desafio. Então, como é que a gente pode, de repente, facilitar isso? Programa de estágio, de contratação, um hub para facilitar. Muita gente está aqui para fazer fusão e aquisição, então como é que a Abrad pode ajudar isso com as proximidades, com as VCs, intermediação de M&A, subcontratações e quarteirizações. Isso já acontece muito com a minha agência, né? Usar o ecossistema da Abrad para a gente conseguir fazer entregas para os nossos clientes. Tem muita agência que está fora de São Paulo e a gente sabe que aqui, vira e mexe, todas as agências têm que passar por aqui em algum momento, seja por evento, seja por ter cliente por aqui. Então, por que não, de repente, um coworking da Abrad? Isso já aconteceu no passado, faz sentido a gente voltar com isso. E aceleradoras, facilitadoras de crédito, né, para o empresariado. E, além disso, o que fizer sentido para vocês. Eu quero ser um presidente acessível, né? Da minha característica isso. Então, podem contar com essa facilidade de conseguir falar comigo, ter uma conversa comigo, porque é isso que eu quero. Eu quero ouvi-los, quero entender como que a gente pode tornar a Abrad relevante para o teu negócio e, por consequência, o teu negócio ganhar com isso. Fechou, meus amigos? Acho que a gente se estendeu mais do que a gente tinha planejado. Será? Mas foi legal demais. Era essa a nossa intenção, ter esse bate-bola, essa passagem de bastão, né? Então, legal pra caramba. Obrigado, meus amigos. Se você ainda não é associado, se isso fez sentido para você, se você entendeu que o teu negócio precisa estar nesse ecossistema, você vai entrar nesse QR Code, vai se associar. A gente explicou um pouquinho como funciona o processo, mas a gente tem uma equipe que vai te ajudar com isso. Ativa o sininho, faça seus comentários, a gente vai utilizar isso como fomento para os próximos, beleza? Quero agradecer a casa maravilhosa que nos recebe, né? Agradecer o Rodrigo, a Gabi, agradecer a Bull Digital, esse estúdio que nos recebe, Bull Studio. Então, se você está procurando um estúdio para suas gravações, agora você encontrou. Entre em contato com o pessoal da Bull Studio, estúdio maravilhoso. Obrigado, valeu pela recepção. E até a próxima, meus amigos! Tchau!